principal? Sim, a obrigação acessória, ela visa sempre dar efetividade, né, ao cumprimento das obrigações principais. Porque, vejam, como é que eu vou fazer, senhores, para fiscalizar esse contribuinte? Eu vou criar uma série de obrigações acessórias e, a partir do cumprimento dessas obrigações acessórias, eu vou verificar se ele pagou, se ele honrou com a obrigação principal, que será sempre entregar dinheiro à Fazenda Pública. Qualquer tributo, qualquer um, terá sempre obrigações. A obrigação principal, que é o pagamento do tributo, e a obrigação acessória, que é um comando de fazer ou não fazer. Aí o Ícaro está dizendo, a apresentação de livros fiscais, quando exigido pela fiscalização, é uma obrigação acessória? Exatamente. A escrituração das suas compras, das suas vendas e da prestação dos seus serviços, essa escrituração contábil é uma obrigação acessória. Se você não escriturar, ou se você não escriturar corretamente, você será autuado, você vai sofrer uma multa pelo descumprimento de obrigação acessória, né? E isso pode chegar a situações extremamente absurdas, né? Por exemplo, eu tenho um caso no escritório que eu sempre cito para os meus alunos, que a legislação do Estado de São Paulo, ela foi recentemente modificada para atribuir uma multa de 100% do valor da nota fiscal, não do imposto devido, valor da nota fiscal, pelo simples descumprimento de uma obrigação acessória, qual seja a obrigação de escriturar corretamente as notas fiscais. Então, um cliente meu, que é um ferro velho, uma empresa pequena, é uma empresa pequena, mas que não fatura pouco, é uma empresa que fatura em torno de 1 milhão por mês, essa empresa, ela deixou de registrar as notas fiscais de venda, né? De venda no livro próprio. Sendo que é um detalhe importante, por um período lá, período de um exercício lá. E ela deixou de registrar, de escriturar. E por conta disso sofreu uma autuação de 4 milhões e 500 mil reais, que era o valor das notas que ele deixou de escriturar. Um verdadeiro absurdo, tomando-se em consideração de que aquelas operações eram operações isentas de ICMS. Ou seja, ele deixou de escriturar notas fiscais isentas, né? Porque ele comercializa aparas, comercializa, enfim, sucata, né? Então, essa comercialização, ela é tributada, sim, mas não pelo ICMS. E aí veio a Fazenda Estadual e autuou esse meu cliente numa autuação de 4 milhões e 500 mil reais, e que essa autuação, enfim, representa, a meu ver, a violação da utilização do princípio constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco, mormente diante do fato de que se trata de descumprimento de obrigação acessória e que a obrigação principal, nesse caso, é zero. As operações são isentas de ICMS. Então, quanto ele teria que pagar de ICMS se ele tivesse corretamente escriturado essas notas? Nada. Ele não teria que pagar nada, que as operações são isentas. Mas, porque ele cometeu um erro, um equívoco na escrituração dessas notas, ele foi punido com uma quantia milionária que ele não tem condições de pagar. E então, na verdade, nós estamos recorrendo, e já houve sentença de primeiro grau contrária, e já houve acórdão contrário. Nós estamos com recurso especial e recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, arguindo a violação ao princípio constitucional da utilização de tributo com efeito de confisco. Vou lá, vamos até a última instância, né? Tentar defender os interesses do meu constituinte, mas infelizmente nada podemos garantir. Somos só professores e advogados, não somos
enfim, a advocacia é uma profissão de meio, não é de resultado. Aí diz o Marcelo agora, professor, ainda não compreendi qual a consequência do descumprimento da obrigação acessória. Veja, vamos pegar uma coisa que seja do seu dia a dia aí, e que é bem fácil compreender. Você tem que entregar sua declaração de imposto de renda todo dia 30 de abril, não tem? Tem que entregar a declaração. Vamos supor que você não entregou, ou você entregou fora do prazo. Você vai sofrer uma multa. Existe multa. O que é a obrigação de entregar declaração de imposto de renda? Obrigação acessória. Você descumpriu, vai pagar multa. Você cumpriu, você não vai pagar multa. E a multa é que eu estou falando para você, R$ 113,50 você vai pagar de multa, porque você entregou a destempo. Ou 10% do valor do imposto a pagar, o que for maior. Então, veja, para que existe a obrigação acessória? No interesse da obrigação principal. Qual é a obrigação principal nesse caso aí? Pagar imposto de renda. Mas se você não entregar a declaração de ajuste, a Fazenda vai ter dificuldade para apurar. Ou pode nem ter, né? Depois nós vamos ver isso. Mas ela pode ter uma certa dificuldade para apurar o imposto que você deve. Então, existe a obrigação acessória de entregar a declaração de imposto de renda no dia 30 de abril. Mas a obrigação principal é pagar o imposto de renda. Aí diz o Carlos Henrique aqui, parabéns pela causa, fico imaginando em um futuro próximo os honorários relacionados entre 20% e 30% da causa. Ainda chegará lá, professor. Deixa eu te falar uma coisa. Carlos, no direito tributário, os percentuais não alcançam esses índices astronômicos aí não, tá? Em direito tributário, não se fala em 20%, 30% de nada, não. Tá, isso é coisa de trabalhista, né? Na trabalhista, previdenciário, trabalhista, aí você fala 20%, 30%. Aqui no direito tributário você vai falar em 10%, o que também não é ruim, né? Mas, veja, às vezes... mas às vezes você contrata uma parte em função do seu trabalho e outra parte é a de êxito, né? Vai depender do êxito da causa também. Nem sempre é assim, veja, e é sempre muito difícil, né? Mas, de fato, os valores são expressivos, né? E em função dessa expressividade de valores, a remuneração tem que ser compatível com a responsabilidade do profissional. Veja, não é fácil não. E aí você vai, veja, e aí muita gente fala, pô, mas você ganha só no êxito. Não, eu não ganho só no êxito. Eu ganho para discutir. Quer dizer, o advogado é um profissional que ganha para trabalhar, não que trabalha para ganhar. Não! Tenha cuidado com isso. Você precisa ganhar para trabalhar e não trabalhar para ganhar, entendeu? Então, você deve cobrar um valor pelo seu trabalho, né? Independentemente do resultado. E deve cobrar um percentual, que eu estou te falando em tributário não é nada de 20%, 30%, tá? Mas um percentual por eventual êxito. É assim que se trabalha em direito tributário. Agora, só para falar, essa questão, essa discussão tributária, tá? De 4,5 milhões é uma discussão, tá? Em tributário, isso é uma discussão muito, muito, muito pequena, tá? Então, na verdade, os valores são elevadíssimos e aí muitas e muitas vezes não se vai nem falar em percentual, vai se falar em outros valores que não representam percentual. Mas o bom é quando você consegue um percentual de uma causa, enfim, boa, né? Na verdade, assim, na verdade, a remuneração pelo trabalho do profissional é uma coisa que você vai adquirindo à medida que o tempo passa. Lógico, você quando começa tem que atravessar um deserto, depois você alcança lá um patamar de remuneração profissional que vai lhe
lhe trazer muita satisfação e muita dignidade, né? Eu sempre falo para meus alunos que é o seguinte, que na verdade a beleza da nossa profissão não está no quanto você ganha, né? Na verdade a beleza da nossa profissão está que com o seu trabalho honesto você será capaz de sustentar dignamente a sua família, independentemente do seu padrão de vida. Você pode ter um elevado padrão de vida, você pode ter um médio padrão de vida, você pode ter um padrão de vida humilde. Ainda que o seu padrão de vida seja humilde, mas que você consiga, com o seu trabalho digno e honesto, sustentar sua família, isso, senhores, é aquilo que eu chamo de fortuna. Fortuna é você saber que com o seu trabalho você sustenta dignamente a sua família. A opção pelo padrão de vida é uma opção subsequente. Você deve fazer... eu dou um curso de administração financeira em 5 lições, né? A primeira delas é: não gaste mais do que você ganha. E as outras 4 não são importantes. Então vejam só, se você não gastar mais do que você ganha, você terá aquilo que se chama de paz. Paz de espírito, né? Paz para poder trabalhar. E se você tiver paz e puder trabalhar, aí diz um aluno aqui, eu não estou tendo paz não. Pois é que a paz no Brasil, ela custa uma certa quantia em dinheiro. E é esse que é o problema. Mas não é fácil não, senhores. Então, o diabo do cartão de crédito, no qual você acaba gastando mais do que ganha. Então você está violando a primeira regra lá da administração financeira. Não gaste mais do que você ganha. Ponto. A desgrama do cartão acaba com a sua lição 1. Exatamente. Então, a culpa não é do demônio, a culpa é do cartão de crédito. Você pode, por exemplo, adotar uma prática, né? Por exemplo, cortar ele com a tesoura. Você corta, entendeu? Bem picadinho e joga no lixo. E não usa cartão de crédito, tá bom? É uma boa situação. Mas, enfim, nem todos conseguem administrar corretamente as suas finanças. Mas tem que administrar, não tem jeito. Ou por bem ou por mal, né? Esse aqui é o grande problema, né? Você administra por bem ou administra por mal. Ou se você administrar por bem, você pode gozar de algum conforto, alguma paz. Se você administrar por mal, você perde a paz. E aí, quanto mais você perde a paz, menos você trabalha corretamente. E quanto menos você trabalha corretamente, menos você ganha. E aí formou-se um círculo vicioso e que, lamentavelmente, as pessoas muitas vezes se veem nessas situações. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: veja, dificuldade todo mundo vai ter. Por isso que eu sou radicalmente contra o crime contra a ordem tributária do artigo 2º da Lei 8.137 de 1990, né, que é o crime contra a ordem tributária pelo inadimplemento de tributo descontado. Ele, na verdade, é uma forma espúria de compelir o contribuinte a pagar a dívida, mas, na verdade, é uma distorção da ordem jurídica, porque quem nunca se viu diante de uma conta sem ter o dinheiro para pagar, né? Então, o direito penal hoje pune o empregador, por exemplo, que não paga, não recolhe, né? Não recolhe a contribuição previdenciária que descontou da folha do empregado. Na verdade, se ele fizesse isso, realmente seria punível, mas não é isso que ele faz. Na verdade, o que ele faz? Ele manda rodar a folha dele lá na contabilidade, aí quando roda a folha, vem lá um valor líquido para ele pagar, já descontados
né, o INSS, parte do empregado, parte do empregador. E aí ele olha para aquele valor líquido e nem tem aquele montante, e nem tem crédito no banco para pagar aquele montante. Então ele faz o quê? Ele faz um vale para cada um e fica devendo uma parte do salário para os seus colaboradores, e depois assim ele vai tomar um empréstimo no banco para pagar o resto que falta, do valor líquido. E aí o que acontece? Ele praticou crime contra a ordem tributária, porque ele deixou de entregar aos cofres previdenciários tributo que foi descontado. Na verdade, se ele fizer a prova que não houve desconto nenhum, de que ele não tinha recurso nenhum, que ele não tinha nem o líquido, se ele fizer essa prova, ele lide o crime, porque os crimes contra a ordem tributária são crimes punidos somente na modalidade dolosa. Não existe crime culposo contra a ordem tributária. Se você não tem a intenção de se apropriar do valor descontado do trabalhador, você não cometeu crime nenhum. Eu já tenho ganho processos, né, através da elisão do crime, fica elidido o crime quando a empresa, por exemplo, está em recuperação judicial. A empresa está em recuperação judicial, ela está em dificuldades financeiras. Eu provo que eu não tenho recurso no meu caixa. Se eu não tenho recurso no meu caixa, eu não posso honrar com aquela obrigação. E a pergunta que eu faço é: quem nunca se viu diante de uma maldita conta sem ter o dinheiro para pagar, né, a maledita? Né? Quem? Ninguém, meus senhores, ninguém. Né? Não existe na face da terra, nem mesmo os mais abastados, né, que não tenham passado por alguma dificuldade em algum momento da sua vida. Todo mundo passa, entendeu? E nós temos que ter mais solidariedade, temos que ter uma sociedade mais justa, mais fraterna. Mas não é justa nem fraterna a nossa sociedade. Nós temos um capitalismo cruel, né, e uma fazenda pública extremamente agressiva, entendeu? E uma legislação forte, muito forte. O empresário brasileiro, ele vive com a corda no pescoço, ele vive com a chamada espada de Damocles. Aquela espada cair, arrebenta a cabeça dela. Agora mesmo, com essa pandemia, nós temos aí um número imenso de empresários falindo, fechando, encerrando suas atividades, o que é uma coisa extremamente deprimente, muito triste mesmo, não é, senhores? Que alguns empresários estejam na situação que estão, e por conta disso está saindo um novo refis. Quer dizer, o que são esses programas de parcelamento especial? São programas para permitir que as empresas consigam regularizar a sua situação. Então, por exemplo, agora vai sair o refis, que vai permitir que as empresas parcelem até 12 anos as suas dívidas anteriores a 20 de agosto de 2020. Mas você vai ter que provar que você foi afetado pela pandemia. Então você vai ter que mostrar que o seu balanço de 2019 tinha um valor e que o seu balanço de 2020, a sua venda caiu pelo menos 15%. E aí você se beneficia desse parcelamento especial de 144 meses. E aí está dizendo o Arthur aqui: eles ainda têm feito falsas legislações que fingem beneficiar o empresário, mas que no fundo troca 6 por meia dúzia. Ou pior, Arthur, no fundo aumentam tributos. Toda vez que se fala em reforma tributária, e agora mesmo nós estamos diante de mais uma situação em que estão tramitando várias reformas tributárias, né? Agora veja você, nós estamos diante de uma reforma tributária que diz que precisa simplificar as coisas. Que simplificar nada. Eles vão aumentar tributos, senhores. Não tenham dúvida nenhuma, eles vão aumentar os tributos. Em relação ao PIS e COFINS, veja que é um tributo que incide sobre empresas que pagam imposto de renda pelo lucro presumido e pagam imposto de renda pelo lucro real, esse PIS e COFINS, ele vai aumentar, na verdade. Eles querem simplificar, estão dizendo que vão simplificar, na verdade vão aumentar. Exatamente, ele transforma 3 tributos em um, sendo que esse único vai ter um valor maior que os 3 anteriores. Exatamente isso, Arthur. É exatamente o que eles falam. Vamos simplificar, vamos transformar 3 contribuições sociais
em uma contribuição só, vai ser a chamada contribuição sobre bens e serviços, CBS. Né? Só que a alíquota dessa CBS é maior que as 3 contribuições anteriores. Quer dizer, o que você vai, na verdade, fazer? Aumentar o tributo, senhores. Isso é uma mera retórica, e uma retórica extremamente repugnante, né? Porque pretende enganar o contribuinte mais uma vez, né? É exatamente isso, né? Então, senhores, eu vou encerrar aqui a gravação e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.